Olá, crianças! Eu sou a tia Edilene. Hoje irei contar para vocês uma historinha. Nós vamos entrar em uma aventura que foi real e que aconteceu. E ela está escrita em um dos maiores livros que existe na face da Terra. Alguém aí sabe qual é esse livro? Tchararã. A Bíblia. A Bíblia, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. A Bíblia, ela muda a nossa vida para melhor. Então vamos lá, eu vou começar a dar início à nossa historinha agora. Vamos abrir aqui. A nossa historinha, ela está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. E também, no decorrer da historinha, eu vou ler em 2 Samuel também, em alguns capítulos e alguns versículos, para vocês entenderem. Eu vou falar hoje de um rei. Esse rei, ele foi escolhido por Deus. Sabe o que Deus fez? Mandou o profeta Samuel ir atrás desse novo rei, sabia? Mas para mim falar desse rei, eu tenho que falar de um rei que veio antes dele, entendeu? E esse rei que veio antes dele, ele estava fazendo coisas ruins, coisas feias aos olhos do Senhor. E o Senhor estava triste com esse rei. Sabe como que o Senhor ficou? Triste, porque esse rei estava com o coração sujo, o coração contaminado. Ele já não deixava mais o Senhor habitar dentro da vida dele. Aí o que aconteceu? O Senhor se irou, o Senhor ficou muito triste com esse rei e falou: a partir de hoje eu vou escolher um novo rei para ficar no seu lugar. E assim Deus faz na nossa vida. Se você desobedece a sua mãe e o seu pai, o Senhor fica triste com você. O Senhor, ele não fica feliz quando você é um filho desobediente. Deus, ele se alegra com aquele filho que é obediente, que ele obedece o pai e a mãe, aquele filho que é temente a Deus. Aí, sabe o que Jesus falou? Falou assim pro profeta. Aí, Deus manda o profeta Samuel ir lá para a cidade de Belém buscar o novo rei, ou seja, ungir o novo rei. Esse novo rei estava lá, ele era um dos filhos de Jessé. Jessé tinha 7 filhos e o profeta teria que escolher entre um desses 7. E assim o profeta Samuel saiu até a cidade de Belém e chegou na casa de Jessé. Chegando lá, ele chamou o Jessé e falou assim: Jessé, o Senhor me mandou aqui hoje porque diz que daqui da casa dos seus filhos sairá um novo rei sobre todo Israel. Ele irá reinar sobre todo Israel, porque o rei Saul não é mais um rei segundo o coração de Deus. O coração do rei Saul está assim, triste, está contaminado. Ele não me obedece mais e com isso eu vou escolher um novo rei. E aí o Jessé ficou assim: nossa, mas um dos meus filhos com certeza deve ser o mais velho. Ele é robusto, ele é um menino um rapaz muito bonito. Com certeza é Eliabe. Era o nome do filho mais velho, do primogênito de Jessé. Aí o profeta Samuel manda Jessé chamar todos. Só que Jessé trouxe apenas 6. E o outro ficou lá no campo, apacentando as ovelhas. Aí Jessé diz: estão aqui todos os meus filhos. O profeta Samuel olha para Eliabe. Aí o Jessé pensa: deve ser esse, né? Com certeza. Aí o profeta Samuel fecha os olhos, pergunta ao pai, e Jesus diz: não é esse não é o rei. E Jessé fica: uai, mas como assim? Não é ele? Então deve ser o segundo, né? Com certeza. Ele também é bonito, é formoso, fala bem. Aí o profeta Samuel diz: não, também não é esse. Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, quinto, sexto. Quando passa o sexto, o profeta Samuel fala: Jessé, esses são todos os seus filhos? Aí Jessé diz: não,
tem um ainda, ele está lá no campo, é Davi, mas não deve ser ele não, ele é pequeno, ele é ruivo, ele não tem aparência, nem sabe falar, ele só apacenta ovelhas, com certeza não é ele. Aí o profeta Samuel fala assim, vá chamar sim ele. Aí quando Davi chega, Davi tá chegando, que o profeta Samuel olha para Davi, o Senhor diz no coração do profeta Samuel, esse é o rei a qual eu escolhi para ficar no lugar do rei Saul. Esse é o meu filho amado. Pega o óleo e unge, pegue o azeite e unge sim, porque esse será o novo rei sobre toda Israel. Então o que aconteceu? O profeta Samuel pegou o óleo e o azeite ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E assim o profeta fez. E o profeta foi embora. E depois disso, o profeta vai embora para a cidade de Ramá. E Davi continua o seu trabalho lá, apacentando as ovelhas, sendo humilhado pelos irmãos. Mas tem uma coisa que Davi tinha que ele nunca perdeu. Ele era um filho obediente, tanto para os seus pais quanto para o Senhor. E a história conta que o rei Saul, ele ficou atormentado. Um espírito mau se apoderava do corpo dele e ele ficava turvo, o coração dele ficava assim, ele perturbado. O Senhor Jesus que fez com que esse espírito imundo se apossasse do rei Saul, sim, pela desobediência desse. Por isso que a Bíblia nos fala, devemos ser bons filhos, devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E assim o Senhor prolongará os nossos dias de vida. Nossos dias serão acrescentados aqui na terra. E aí o que aconteceu? Ninguém conseguiu expulsar aquele espírito imundo do rei Saul. O que Deus fez? Deus teve uma estratégia aí. Davi, ele tocava harpa. E a harpa que ele tocava acalmava o nosso coração. Podia estar aquela tempestade, aquela aflição. Nosso coração podia estar perturbado, mas quando Davi tocava a harpa, a gente sentia aquela paz maravilhosa no nosso coração. E aí o que um dos empregados do rei Saul fez? Eu conheço alguém que toca uma harpa. Manda chamar. O que fizeram? Foram lá, atrás de Davi. Aí, Davi chegou lá assustado, porque ele já tinha sido ungido rei. Olha só. Aí, vamos ler lá no livro de 1 Samuel 16, no capítulo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Lembra? Pois é, Davi já sabia que ele seria o rei, mas ele não poderia falar para Samuel, porque senão ele mandaria matá-lo. O que ele fez? Levou a sua harpa e começou a tocar, enquanto o rei Saul estava perturbado. Quando ele tocou, o espírito imundo saiu do corpo de Saul e o coração de Saul, ficava em paz, ficava feliz. Mas era por pouco tempo, porque o Senhor havia permitido que aquele espírito se apoderasse dele pela desobediência dele. Então, passando-se algum tempo, houve uma guerra entre o povo filisteu. O povo de Israel nessa guerra tinha um gigante que fez um desafio para que o rei enviasse um guerreiro forte, destemido para lutar contra ele. O rei Saul olhou em meio àquele tanto de guerreiro e não encontrou um que tivesse coragem para enfrentar aquele gigante. Sabe o que aconteceu? Aí ele ainda falou assim, se os filisteus ganhar a luta
todo o povo de Israel seria escravo. Olha só. E se o povo filisteu perdesse a luta, quem seria escravo seriam eles. Então conta que não houve mas o Senhor, estava sobre a vida de Davi. Davi, mesmo pequenininho, era o menor entre todos. Ele teve a coragem, sabe por quê? Porque ele sabia que o rei era com ele. Sabe o que ele fez? Ele se ofereceu para ir lutar com esse gigante. Sabe como é que é o nome desse gigante? Golias. Aí o Davi pegou e falou assim: Rei Saul, eu vou. Aí os irmãos de Davi ficaram: você tá doido? Esse gigante vai te matar e você vai lutar com o quê? Rei Saul já pegou a sua armadura, vestiu ele, colocou sobre o corpo dele, só que era muito pesado, porque ele era uma criança, ele era muito pequenininho. Aí ele: não, eu vou com o Espírito do Senhor na minha vida, eu não preciso disso, eu vou usar apenas a coragem que o Senhor me deu. E assim aconteceu. Sabe o que aconteceu? Davi, ele matou o gigante com apenas uma pedra. Ele, derrubou o gigante no chão e foi lá e cortou o pescoço dele com a sua própria espada. E assim aconteceu. O povo filisteu passou a ser escravo do povo de Israel, porque Deus, ele é fiel. Passando-se 13 anos, desde que Deus fez a promessa a Davi, que ele seria rei, então o povo de Judá estava precisando de um rei e escolheram, quem? Davi para ser o rei de Judá. E aí aconteceu, a segunda unção de Davi. Vamos ler aqui na Bíblia? Que diz assim, em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre toda a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. E nisso o rei Saul já tinha morrido. E Davi se tornou rei de toda Judá. Essa foi a segunda unção de Davi. Mas foi essa promessa que Deus fez a Davi? Não. Mas e por que estava demorando assim? Não estava demorando. Sabe o que aconteceu? Deus, quando ele faz uma promessa para qualquer pessoa que seja, tudo tem um tempo. E nisso Deus estava trabalhando na vida de Davi, porque ser um rei não seria fácil. Mas ele foi temente e obediente, ele esperou o tempo certinho para que isso acontecesse. Mas mesmo assim, Davi não se entristeceu, porque ele sabia que tudo era no tempo do Senhor. E Davi sabia que no tempo certinho, ele seria rei sobre toda Israel. Aí passaram muito tempo depois, né? Davi foi lutando e ganhando muitas lutas, né? Com seus soldados. Davi foi se tornando muito visado por todo aquele povo. Aí sabe o que aconteceu depois de todo esse tempo, da primeira unção, quando o profeta foi lá na casa dele, ungiu ele a primeira vez, quando o pessoal do povo de Judá ungiu ele pela segunda vez. Sabe o que aconteceu, crianças? O Senhor, então, fez a promessa se cumprir, que ele seria rei sobre toda Israel. Aí, olha só, então vieram os anciões do povo de Israel, eles eram os líderes
espirituais e, enfim, ungiram Davi rei sobre toda Israel. Aí aconteceu a terceira unção, que está escrita em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Eu vou ler para vocês, que diz assim: Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre toda Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou Davi. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre toda Israel e Judá. E daquele dia em diante, Davi venceu muitas guerras e continuou o seu reinado por toda Israel. E assim a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Davi. Olha só como que Deus faz. Ele era pastor de ovelha, desprezado, todos os irmãos dele chacotavam dele, dizia: esse daí não presta para nada, a única coisa que ele sabe é apacentar ovelhas. Mas olha aí o que o Senhor fez. Escolheu Davi. Por quê? Olha só por quê. Porque o coração de Davi era segundo o coração de Deus. O coração dele era um coração que temia ao Senhor. Ele era um soldado valente. Ele se tornou um soldado valente. E é por isso que devemos obedecer a Deus em todo o tempo. Porque o Senhor se agrada de nós, filhos obedientes. E é isso, crianças. Era essa historinha que eu queria deixar para vocês hoje. Sobre as 3 unções de Davi. A primeira unção foi na casa dele. A segunda unção foi o povo de Judá. Ele se tornou rei sobre toda Judá. E a terceira unção foram os líderes espirituais, que naquela época eram os anciões. Então, na terceira ele foi rei sobre toda Israel, porque o Senhor havia prometido para ele. Eu digo para vocês, seja obediente ao papai, à mamãe, aos colegas, seja um filho bom, porque assim o Senhor acrescentará os seus anos de vida e os fará tudo que o coração de vocês desejar, assim como ele fez a vida de Davi. Então, é essa palavra que eu deixo para vocês. Tenham todos uma ótima tarde e até o próximo. Tchau, tchau!